Eu queria tentar puxar um pouquinho dessa tua fase de migração. Primeiro, né? Toda a vida da gente, ela molda a nossa comunicação. Você expande esse lado e dependendo da sua habilidade, você aprimora ou não a sua comunicação. Mas você iniciou a sua jornada profissional no direito. Sim. Como que foi essa migração para a comunicação? Como que você percebeu, calma, não preciso apagar o que eu vivi e ainda assim partir para um outro lado, né? Que não tanto jurídico, digamos assim. Perfeito. Conta pra gente. Primeiro, eu fui pro direito, mas sabendo que eu não queria o direito tradicional. Desde o início, meu pai é advogado e eu admiro, é uma profissão super importante na nossa sociedade, mas que eu não me identificava. Cheguei a fazer estágio com uma juíza, também falei, não é por aí. E fui buscando esse despertar. E sempre prestando atenção, tá, mas o que eu gosto? E eu ainda não sabia muito bem o que era, mas eu percebia que eu me sentia, assim, aquele brilho nos olhos quando eu estava com outras pessoas, quando eu tinha essa conexão. Falei, então, vamos ver isso. E foi quando eu me encontrei dentro da mediação de conflitos. A mediação de conflitos me ajudou nesse despertar, que é justamente fazer a ponte entre as pessoas. Ajudar as pessoas a resolverem um conflito através do diálogo. Pra quem não conhece. Isso você fazia no escritório? Como que funcionava esse lado do trabalho? Boa pergunta. Eu só teve o trabalho mesmo como mediadora depois, durante o meu mestrado, o meu mestrado foi nessa linha, e comecei a trabalhar tanto prestando serviços como mediadora para outras empresas, como também fazendo esse trabalho de forma autônoma. Né? Então, eu comecei a despertar e aí eu vi, opa, isso faz sentido para mim. Então, eu já fui me encontrando. Paralelo a isso, eu tive uma oportunidade de ser professora muito cedo. Com 24 anos, eu comecei na faculdade lá no Porto, em Portugal. Justamente... Nossa, que incrível. Muito. Foi um... Mas era tipo TA, assim, Teacher Assistant, ou era professora mesmo? Então, eu era professora, mas em pós-graduação, não na graduação. Isso surgiu, e aí fica também esse ponto, que eu não me sentia pronta, assim, de forma alguma naquela época. Como assim, professora? Eu sou super nova, como que eu... E eu, na verdade, tinha essa crença limitante a idade. E eu falava que eram os outros. Então, eu falava, não, porque os outros não vão me respeitar. Porque os outros... Mas, na verdade, quem tava duvidando era eu. Só que eu tive uma pessoa fenomenal na minha vida que falou assim, não, você vai. Você tá preparada e você vai ficar mais preparada fazendo. Pode dar nomes? Sim, a Ana Gonçalves, que foi a presidente do Instituto, o ICFML, que eu tive a oportunidade de ser voluntária e depois, ela vendo a minha dedicação, tudo, eu fui aluna e depois passei a ser professora. Então, ela me deu essa oportunidade. Professora lá em Portugal? Lá em Portugal. Que olha a importância das relações, né? Exatamente. E dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. Porque eu comecei como voluntária. Então, assim, não estava sendo remunerada. Fiz um projeto porque queria, porque eu me interessei, me identifiquei pelo ICFML na época, que é justamente o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, que atua no Brasil, Portugal e outros países de língua portuguesa. E me deu um despertar e eu falei, vou lá. Não tinha nenhuma intenção. Nenhuma. Nossa. Então, às vezes a gente fala, tem que ter tudo muito traçado. Não. Às vezes peraí, isso aqui me desperta. Deixa eu experimentar. Deixa eu ver o que vai dar. Deixa eu ver o que eu posso agregar dentro da minha mochila, que vai ao encontro do que você trouxe. A gente não zera. A gente acumula conhecimento, experiência e pode ir adaptando, mudando a nossa jornada. Então, surgiu ali, através da mediação. E depois, acabou despertando ainda mais, porque eu comecei como professora, gostei muito disso. Gostei demais da oportunidade de aprender e de ensinar. E isso foi me despertando. Aí comecei a dar mais palestras, comecei a ter outras oportunidades e fazer também essas oportunidades, né? Eu acho que isso é importante. Só abrindo um parênteses aqui, a Alê, ela sempre foi aquela pessoa, pelo menos no meu olhar, eu acredito que de muita gente, tá? Tanto na escola, mas eu percebi muito mais isso na faculdade, porque foi quando eu tive mais contato com ela, que inspira. Porque tu olha a postura dela, o jeito dela se comunicar, a dedicação que ela tem, os outros realmente veem como referência ou como exemplo. Tanto é que ela foi mérito estudantil, né? Na faculdade. A Jo Sempre falou. foi, assim, sensacional. É uma pessoa que inspirava muito. E também foi a Alê que me falou, quando eu voltei para Balneário, em um dos encontros que a gente fez, porque a Alê também tem um canal no YouTube, a gente conversou sobre comunicação em um convite muito especial que ela fez para mim também. E foi uma das primeiras pessoas que falou pra mim, né, Jô, você tá pronta, só vai, mete a cara e faz. Você nunca...
muito provavelmente você falou porque você passou por isso. Só que há muito mais tempo, né? Com 24 anos, que foi o empurrão necessário que a tua professora te deu, foi a lei que me deu. Calma, você tá pronta, só se joga. Sabe? Então, eu tenho muitas lembranças boas contigo de ensinamento. Eu queria deixar isso muito, muito claro, porque eu acho que é o momento oportuno para isso. E também foi a primeira pessoa, porque eu já falei isso algumas vezes, que falou, assim, num término de relacionamento, que também envolve muito comunicação, quando a gente fala de relacionamento, que falou para mim, tá, mas por que tu se permitiu ficar tanto tempo presa nesse relacionamento? Foi a primeira pessoa que me abriu o olho para falar, calma, o problema não tá no outro, o problema tá em mim.